Bom dia, muito bom dia para você. Estamos retomando com os nossos devocionais. Eu sou o pastor Jonathan da Igreja Batista da Cruz e quero compartilhar com você nessa manhã uma reflexão no Salmo 72. O Salmo 72 é um salmo de Davi, o último dos salmos de Davi, escrito que fecha o bloco do livro 2. O livro de Salmos é dividido em alguns blocos de salmos que formam os livros dentro do próprio Salmo. E o capítulo 72 fecha o livro 2 dos Salmos, fechando com esse Salmo de Davi. Há quem diga que esse Salmo foi escrito por Salomão em homenagem a Davi, mas também há muitos estudiosos que dizem que foi Davi que escreveu como uma orientação ao seu filho Salomão, um desejo e pedidos a Deus com relação ao futuro rei que estaria começando a reinar dali pouco tempo. Quando Davi escreveu esse salmo, Davi já estava na sua idade avançada, na sua velhice, e ele faz aqui alguns pedidos a Deus. Esse salmo tem um paralelo muito grande, o que a gente chama de um salmo profético, messiânico, e profeticamente aquilo que Davi disse acerca de Salomão melhor se aplica e se completa na pessoa de Jesus Cristo. De modo que tudo aquilo que Davi falou aqui, ele falou pensando em Salomão, mas profeticamente se aplica a Jesus Cristo e ao seu reino. E é isso que eu quero compartilhar com você nessa manhã, pensando no reino de Jesus, no reino do Messias e algumas características desse salmo. E são algumas características importantes que eu quero compartilhar com você. Dessas 3 características importantes, eu quero compartilhar 2 hoje e amanhã eu finalizo esse salmo. Espero que você acompanhe o nosso devocional aqui. Primeira característica que aponta para Jesus, que Davi coloca aqui, diz respeito a um reinado de justiça e de paz. Vamos ler alguns versículos aqui do início do salmo, o capítulo 72, o salmo 72, a partir do versículo 1, diz assim: Dá ao rei tua justiça, ó Deus, e concede retidão ao filho do rei. Ajuda-o a julgar teu povo corretamente, que os pobres sejam tratados com imparcialidade, que os montes produzam prosperidade para todos e que as colinas deem muitos frutos. Ajuda-os a defender os pobres dentre o povo, e a salvar os filhos dos necessitados e a esmagar os opressores. Ainda os versículos 12 a 14 diz o seguinte, falando ainda sobre esse reino de justiça e paz. Versículos 12 diz: Ele livrará, falando desse rei, né? Ele livrará o pobre que clamar por socorro e ajudará o oprimido indefeso. Ele tem compaixão do fraco e do necessitado e os salvará. Ele os resgatará da opressão e da violência, pois considera preciosa a vida dele. A primeira característica que Davi coloca nesse salmo, que aponta perfeitamente para o reino messiânico de Jesus, diz respeito a que esse reino vai ser um reino de justiça e paz. Davi coloca no início do salmo aqui já um pedido para que esse rei julgue com justiça, para que ele estabeleça a paz, para que ele faça aquilo que é reto. Por isso que no versículo 3 diz, no versículo 4, ajuda-os a defender os pobres dentre o povo, a salvar os filhos necessitados e a esmagar os seus opressores. Aponta aqui desse reinado de Jesus, esse reinado messiânico, para uma justiça também social, quando todos no mundo inteiro serão tratados de maneira igual e todos terão as mesmas condições. A primeira característica que Davi aponta aqui é para esse reino de justiça e paz. Como nós precisamos de justiça? Como nós precisamos de paz? O que a gente percebe hoje é a justiça sendo pervertida, os ricos levando vantagem sobre os pobres, comprando os juízes, comprando aqueles magistrados que estão ali para julgar. Um clamor que a gente assiste muitas vezes na televisão são pessoas clamando por justiça. Mas um dia, quando Jesus estabeleceu o seu reino, esse reino será um reino de justiça e paz. A segunda característica é essa distribuição social. Todos serão iguais. Uma das características sociais do nosso país é a desigualdade. É um país muito desigual, em que uma pequena parte do país detém grande parte da riqueza e concentra essa riqueza. No reino de paz messiânico de Jesus vai haver justiça
para todos. Todos terão as mesmas condições. Também outra característica que Davi coloca nesse salmo, que aponta não somente para aquilo que Salomão seria, mas para aquilo que ele próprio, o próprio Messias seria, diz respeito a um reino eterno. Os versículos 5 a 7 diz que eles te temam enquanto o sol brilhar, enquanto a lua permanecer no céu, sim, para sempre. Que o governo do rei seja como a chuva sobre a grama recém-cortada, como os aguaceiros que regam a terra. Aqui a gente vai ver esse texto apontando para um reino eterno. Isso se cumpre juntamente com a profecia de Zacarias, do profeta Zacarias, no capítulo 9, versículos 10, quando diz que ele iria destruir os carros de guerra, né? E ele iria anunciar a paz e a prosperidade às nações, e seu domínio se estenderá de mar a mar e não terá fim. O seu domínio será um domínio eterno. Então, o reino de Jesus, o reino de Salomão passou, mas o reino de Jesus, ele é um reino eterno. Jesus reina eternamente, né? Então, esse salmo está apontando para o reinado eterno de Jesus. Como a gente precisa realmente de fé para confiar que Jesus continua e está no trono, reinando sobre todas as coisas. Diante das adversidades que nós passamos na vida, das aflições, dos momentos difíceis, das injustiças que passamos, muitas vezes a gente parece até acreditar que o mundo está largado ao léu. Mas existe um trono, esse trono está ocupado. Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, está sobre o trono e Ele está governando todas as coisas. E todas as coisas que nos acontecem nesse presente tempo de angústia, dificuldades, doenças e todo tipo de sofrimentos, eles não se comparam com a glória que nos está revelada. Paulo diz assim. Quero concluir essa parte desse salmo dizendo para você essas duas características do reino de Jesus. Esse reino Jesus já iniciou quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós já estamos no reino de Deus. Jesus chegou anunciando a chegada do reino de Deus. E o reino milenar de Jesus já está presente em nós através da presença de Jesus nos nossos corações. Quando Jesus está conosco, apesar das dificuldades que nós passamos, mesmo em meio às aflições, nós temos paz. Quando nós estamos nesse reino de Jesus, nós sabemos que, ainda que morramos, nós já estamos na eternidade, porque o reino, ele é um reino eterno, que aponta para a eternidade. E eu quero deixar uma pergunta para você. Você confia que Jesus Cristo é o Rei dos Reis? Tem realmente vivido confiando nessa verdade e a sua vida aponta para uma vida eterna? É uma resposta que você precisa dar a você mesmo com a ajuda do Espírito Santo. Deixa eu orar por você nessa manhã, abençoando o teu dia em nome de Jesus. Pai querido, eu oro, ó Pai, em nome de Jesus, para que a tua graça, ó Pai, seja derramada sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, meu amigo, minha amiga que me assiste e acompanha esse devocional nesse momento. Faz com que, através da ação do teu Espírito Santo, esse meu amigo creia, essa minha amiga creia, que o Senhor tem controle sobre todas as coisas. Dá-nos um dia abençoado em nome de Jesus. Amém.